Ok, ok, pessoal, meninas, meninos, senhoras e senhores do plenário virtual, nós estamos aqui iniciando um bate-papo nesta manhã, aqui no consultório, na clínica MASE, para poder, enquanto aguardamos algum paciente chegar para atender, nós iremos aqui bater um papo muito legal com vocês. O que nós gostaríamos de falar hoje, nós vamos aguardar um pouco para que as pessoas possam começar a entrar, né? Dr. Maurício Ferraz Abade, neuropsicanalista clínico, acompanhe nas redes sociais, dr minúsculo ponto Maurício Ferraz Abade, ok? Muito bom estar com vocês. E qual é a temática do nosso bate-papo hoje? Dor e sofrimento. No nosso bate-papo hoje, nós gostaríamos de falar sobre dor e sentimento, porque são duas coisas, aliás, dor e sofrimento, desculpe-me, dor e sofrimento, mas relativamente estão todos baseados no sentimento, mas é dor e sofrimento, né? Então é uma situação pela qual todo ser humano vive na sua existência de forma experimental essa questão dor e sofrimento. Às vezes surgem várias perguntas, o porquê eu sofri, por que sofremos, e existe uma série de perguntas sobre a questão do sofrimento e sobre a dor, não é? Nossa temática hoje é dor e sofrimento. Estamos aqui aguardando enquanto algumas pessoas possam entrar nesse famoso bate-papo nesta live, nesta manhã, para aprendermos alguma coisa. Dor e sofrimento. É a pergunta, né? A questão do sofrimento e a gente, e que nós temos aquelas indagações, aquelas perspectivas de perguntas. Por que sofremos? Aí, por que temos dores? Porque se nós formos analisar esse aspecto, parece que a vida em si ela é mais dolorida, é mais sofrimental. Olha eu aqui, usando o neologismo mauriciano, tá? Sofrimental. Olha aqui, ó. Do que alegria, do que gozo, do que satisfação. Já perceberam isso? Então, por que sofremos? Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente, por que sofremos e a questão de dor e sofrimento, é que as dores elas são de dimensões variáveis, mas baseia-se no aspecto, a questão dor psíquica e dor física. E às vezes também as dores espirituais, né? Olha aqui, o que é uma dor espiritual? Quer ver como eu vou falar aqui rapidinho para vocês? Dor espiritual é quando você segue uma religião e de repente o líder dessa religião coloca em você uma culpa terrível referente a você e Deus, e principalmente na questão de blasfêmia contra o Espírito Santo, que o povo usa demais aquilo ali, tá? Ah, blasfemou contra o Espírito, você não vai ter perdão e não sei o quê. Então aí começa a ter certo ponto dores espirituais, angústias espirituais. Por quê? Porque o conceito de Deus, a imagem de Deus, a perspectiva de relacional com Deus, baseou-se exatamente naquilo que o líder falou para ele. Mas essa dor espiritual vamos deixar passar a régua por enquanto. Nós vamos falar sobre a questão da dor física e a dor psíquica e por que sofremos, né? Primeiramente, nós gostaríamos de dizer que a dor é diferente do sofrimento. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. Não tem nada a ver dor com sofrimento, tá? Quer ver? Vamos aqui já começar a primeira perspectiva de entendimento. A dor em si, ela é isenta da nossa interpretação. A dor é um fator que surge, por enquanto, ela é um conteúdo que acontece, tá? A dor
no sentido físico e psíquico. Acontece dor, alguma coisa está errada. Inclusive, a dor é um dos maiores benefícios do organismo. A dor é o maior benefício do organismo e também é um benefício para a alma humana. Porque é a dor que desperta que alguma coisa está errada dentro de você. Vamos lá? Então, por exemplo, a dor em si, ela não é sofrimento, tá? Porque a dor, ela está ligada mais ao aspecto objetivo, da coisa em si que aconteceu. A dor é mais objetiva, tanto num aspecto clínico, psíquico, como no aspecto até fisiológico, orgânico, anatômico, tá? Ela é mais em si, objetivista em si. Já o sofrimento é outra área, outro aspecto que nós vamos falar. Então, como a dor é benéfica, primeiramente, a dor é benéfica. Não veja a dor como em si como algo ruim. É ruim em si para suportar, mas ela em si, ela é benéfica. E todo ser humano, ele vive a dimensão da dor. Todo ser humano vive a dimensão da dor, tá? A primeira dor que você tem no aspecto de conteúdo psíquico, então orgânico, tudo é seu nascimento. É um contexto de rompimento de um mundo completamente legal, onde você estava com todas as suas iguarias, tudo à mesa posta, você era servida pela mamãe ou servido pela mamãe, o melhor do organismo da mamãe vai para você, então automaticamente você vivia praticamente uma vida no conformismo orgânico. E aí quando você nasce já vai ver a questão dessa primeira dor em si. Então a dor em si é algo objetivo e é benéfico. A dor é benéfica, tá? E às vezes é necessária a dor para você acordar para alguma coisa, tá? Nós estamos falando, bem-vindo a você que está entrando aí. Eu espero que você entre e fique um pouquinho, tá? Mesmo se não ficar um pouquinho, é legal. Curta aí a nossa live. Olha aqui, ó. Então, a dor em si, ela é benéfica. Agora, vamos analisar o seguinte. Dor e sofrimento. Já o sofrimento é algo diferente. Enquanto a dor em si é de conteúdo objetivista, o sofrimento em si está ligado na interpretação que nós internalizamos sobre a dor. Olha aqui, viu? O sofrimento é a internalização e a interpretação que eu dou sobre a minha dor. Eu posso ter dor sem sofrer. Olha que coisa, doutor. Eu posso ter dor sem sofrer. E eu também posso sofrer sem ter dor. Você quer ver? Como o sofrimento em si é a interpretação que eu dou à minha própria dor, pode ser que mesmo quando essa dor, de forma objetiva, ela venha passar, mas a interpretação que eu dou sobre ela, mesmo ela tendo passado, está dentro de mim, de forma memorial, dentro da minha memória. De repente o gatilho da memória abre esse conteúdo sobre essa dor que já passou e eu começo a sofrer novamente pela internalização que eu dei sobre aquela dor que eu sofri, que passei. Então o sofrimento é a internalização de uma dor. Eu posso ter dor sem sofrer e eu posso sofrer sem ter dor. Olha que coisa legal, né? Que coisa boa. Agora, como nós enfrentamos? Primeiramente, tudo que acontece na vida é neutro. Eu sempre repito isso. Tudo que acontece na vida é neutro. Qualquer acontecimento na vida é neutro. O fato fora do ser humano, ele não tem nenhum significado em si. É o ser humano com sua interpretação interna de olhar sobre o acontecimento num aspecto fenomenológico, é que internaliza o acontecimento, ou de forma negativa ou de forma positiva. Quer ver? Aqui está um. Eu estou assim com um pouco de alergia, mas olha aqui, ó, que coisa legal. Olha para você ver. Aqui está uma caneta. Tá legal? A caneta caiu. Interprete de forma positiva.
a queda da caneta? Porque a queda em si é neutra. De forma positiva. Aliás, vamos de forma negativa. Ah, mas por quê? Por que você deixou a caneta cair, doutor? Você vai quebrar essa caneta, eu já te falei várias vezes. Parece que essa mão sua, mão de quiabo, e não olhe para você ver. Essa caneta é caríssima, ela tem um significado para mim. Não, outra coisa, você não percebeu que tem um vidro na mesa? Você ia quebrar o vidro? Aí você faz aquele escândalo emocional, interpretativo sobre um fator neutro que foi a caneta cair. Novamente, a caneta caiu. Eu posso interpretar de forma positiva. Caiu por uma questão da lei da gravidade normal, caiu porque eu tenho uma caneta para cair, ou caiu, mas não quebrou, caiu, mas essa caneta na sua queda revelou-me algo maravilhoso. O que ela revelou-me? É porque por ela não ter quebrado, ela torna-se para mim um instrumento para eu escrever, traduzir as minhas emoções no papel que tudo aceita. E de repente, aquela caneta, a queda da caneta, vai ter um significado positivo ou negativo para você. Todas as coisas são neutras. Quer ver? Seu marido te xinga, o que ele está fazendo é neutro. A sua reação sobre a fala dele é que vai produzir naquilo uma coisa positiva ou negativa. Que coisa legal, né? Aqui, alguém faz bullying com você, aquele bullying em si é neutro. Agora a interpretação internalizada que eu dou mediante o que a pessoa fez é que vai colocar um conteúdo negativo ou positivo no que acontece. Tudo o que acontece na vida é neutro. Tudo o que acontece na vida, morreu alguém, morreu um amigo, morreu uma mãe, morreu um vizinho, olha, tudo isso, a coisa em si, ela não tem significado. Agora, a significação que eu dou ao acontecimento, internalizando em mim, é que vai tomar a forma de como aquele objeto e aquele acontecimento vai ter efeito na minha vida. Você percebe? Mas nossa temática é o quê? É dor e sofrimento. Então a dor, ela existe de forma objetiva. O sofrimento é a interpretação que o ser humano dá diante da dor. Eu vou aqui trazer uma análise para vocês maravilhoso. Sabe que Jesus, ele sofreu dor? Aliás, ele passou pela dor da cruz, mas não sofreu? Puxa, não, Jesus não sofreu, olha gente. Olha aqui, tá? Sofreu na nossa concepção humana de como interpretamos o que ele fez. Mas para ele em si não era sofrimento. Por que não era sofrimento? Porque quando ele estava na cruz, passando por tudo que estava aquilo, ele interpretou de forma positiva aquele momento. Olha, gente, guarda isso aí, ó. Inclusive, pastores, tá? Para você agora, missionários, você pode pegar essa temática e dar um sermão na igreja, tá? Jesus passou por dores, mas ele não sofreu. Ele em si não sofreu. Agora, na nossa perspectiva, ele sofreu, e dentro da própria perspectiva teológica profética. Mas ele em si, ele não sofreu porque ele soube administrar a sua dor. Porque se ele não soubesse administrar a sua dor, através do amor que o prendeu na cruz, ele não suportaria aquele sofrimento se ele tivesse interpretado aquela dor de forma intensa na sua angústia e sofrimento. Ele desceria da cruz. Quer ver uma prova? Então você pode sofrer dor sem sofrer. Aliás, você pode ter dor sem sofrer. E você pode estar sofrendo sem dor nenhuma, no aspecto objetivo, mas uma dor que está no seu conteúdo psíquico traumático daquilo que não foi resolvido em sua vida. Então, o que é necessário você pensar? Presta atenção, meus queridos. É necessário o seguinte: primeiro, é impossível nesse mundo vivermos sem dor. A dor faz parte da vida. A dor faz parte da vida, tá? Inclusive, qualquer ser humano que perde a capacidade de sofrer dor, ele em si pode morrer a qualquer momento. Então, a dor faz parte da vida, a dor faz parte da vida dentro da existência. Agora, o sofrimento é o quê?
É a interpretação, é a internalização que eu dou sobre a minha dor. É a mesma coisa de você estar doente e estar enfermo. Sabe qual é a diferença? Você pode estar doente e não ser enfermo. A partir do momento em que você está doente, no aspecto físico, e você permite que essa doença no aspecto físico consuma sua mente, você passa a ser enfermo, porque a enfermidade está ligada à minha interpretação que eu dou sobre a doença. Olha, quer ver? Certa vez eu fui visitar nós fazemos terapia, análise terminal, preparando as pessoas para morrer. Gente, existe análise terminal, que não é a questão de confissão de padre, não, tá? Existe uma grande diferença. Chama o padre para confessar, não, é questão espiritual. Mas existem pessoas que na hora da morte, os hospitais nos chamam, alguma pessoa nos chama, fala, doutor, o fulano de tal gostaria de fazer uma análise com o senhor, porque ele está precisando. Nós chamamos isso de análise terminal. Que coisa, é análise terminal. A gente vai, começa a observar o ser humano no aspecto moribundo referente à morte, e ele começa o quê? Ele começa a relatar sobre as angústias psíquicas que existem na sua vida que não resolveu na existência. Nenhum ser humano na análise terminal diz para mim assim, doutor, eu preciso aplicar o dinheiro, não sei o que, comprei mais vaga, comprei mais não sei o que, não. O que eles dizem para mim, doutor, eu preciso reconciliar minha vida primeiro comigo mesmo, segundo com meu marido, segundo com minha esposa, terceiro com meus filhos, inclusive, doutor, eu gostaria que eu pudesse, se o senhor pudesse me ajudar, eu gostaria de reunir a minha família aqui, para que eu pudesse colocar em ordem a minha casa, porque certamente iremos morrer. E às vezes eu vou visitar alguém, fazer análise nessa pessoa, em algumas pessoas desse tipo, e eu percebo lá, existem pessoas lá que estão doentes, mas não são enfermos. Elas são muito mais confortadas em si do que eu que estou lá. Conhece pessoas assim? Que enfrentam a dor sem nenhum sofrimento? Olha que coisa. E quanto mais você internaliza a dor, interpretando-a como sofrimento, a dor aumenta e o sofrimento prende você. Agora, quer ver? Existem 3 aspectos de sofrimento. Gostaria de saber que coisa legal? Vai aí anotando alguma coisa, se você tiver por aí. Existem 3 aspectos de sofrimento. Existe o sofrimento crédito, o sofrimento débito e o sofrimento substitutível. Olha, 3 aspectos de sofrimento, tá? Sofrimento débito, sofrimento crédito e sofrimento substitutível. Olha aqui, ó. O que é o sofrimento crédito, doutor? O sofrimento crédito é aquele que você sofre, que você passa por uma dor e que até certo ponto internaliza isso, e que você não tem coparticipação nenhuma do que está acontecendo. Sofrimento crédito. Olha que sofrimento crédito, quando é bem-aventurado aqueles que sofrem por amor à justiça, tá? Sofrimento crédito. Quando você sofre por uma coisa, quando você tem uma dor, ou então quando você começa a internalizar essa dor e começa a sofrer por algo que você não tenha participação do que aconteceu, sofrimento crédito. Que legal, né? E para que serve esse sofrimento crédito? Para amadurecer você, para você entender o outro, na angústia do outro. E quanto mais você é interpretador, e quanto mais você vê o sofrimento em si, também como algo positivo, você sofre sem ser sofredor. Sofrimento crédito. E o que é sofrimento débito? É a consequência do que você faz de errado. Cuidado, hein? Há muita gente por aí sofrendo, e aí dizendo assim, é o diabo, não sei o quê. E não é consequência daquilo que você fez. A vida, a existência não perdoa suas falhas, porque a natureza é programada por um sistema natural de leis. Eu posso perdoar a mim mesmo e perdoar o outro, a natureza não. A natureza não. Pulou do edifício,
Por mais que a natureza te ame ou você ame a natureza, ela não vai dizer, não, vamos fazer esse rapaz voar, porque nós o amamos e vamos perdoar pelo que ele fez. Não, ele esborracha no chão. Olha, então, olha para você ver. A vida em si, por meio do conteúdo natural, ela não perdoa ninguém. Ela colhe, você colhe aquilo que você planta. Sofrimento, débito é este. Há muita gente que o sofrimento débito pela consequência do que fez errado ou do que está cometendo ultimamente. Às vezes, meu, que quer ver, nada dá certo na sua vida, é porque existe alguma coisa de falhas em você que você não se reajuste. Aí você procura a religião te manipula de forma muito intensa, te manipula, achando que você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, não sei o que, e você fica dentro do sofrimento existencial profundo, simplesmente resultante que você feriu algum princípio. Feriu algum princípio, quer ver? Eu vou dizer para você, vou lhe dar um exemplo aqui de sofrimento débito. Quer ver? De repente você namora alguém, olha aqui, você namora alguém, vice-versa, e de repente você começa a perceber que no namoro aquele camarada ou aquela pessoa tem coisas que você precisa ter essa leitura, esse bom senso. Ela tem algum fator nela que precisa ser resolvido e eu não posso resolver. Aí de repente, na minha concepção narcisística de uma paixão profunda do primeiro amor, eu começo ainda a desenvolver mais com essa pessoa. Essa pessoa vai e me trai, ou aliás, trai a si mesma referente a mim, e eu vou, não sei o que, tá direitinho, vai dando um jeitinho, essa pessoa vai me xinga, essa pessoa vai me degredindo, aí começa exatamente as questões psíquicas, e de repente você vai se envolve mais com essa pessoa, olha aqui, e você depois vai sofrer profundamente. Você não vai culpar diabo nem Deus, não. O sofrimento que é resultado da sua dor que você tem atualmente são os princípios que você furou ou deixou de vê-los no início desse relacionamento. Qualquer situação que fere princípio produz dores ou sofrimento e a natureza não perdoa. A natureza não perdoa, viu? A natureza não perdoa as falhas humanas, porque se ela perdoasse, ela seria desconstruída entre si, por si mesma. Pode guardar isso aí, viu? A natureza, você fez tan, ela cobra tan, para na sua programação natural, ela zerar entre si. Então nós estamos falando hoje sobre sofrimento e sobre dor. Nós vimos no início que dor é algo objetivo, e sofrimento é aquela interpretação que nós damos sobre a nossa dor. E falamos sobre sofrimento crédito, sofrimento débito. Agora vamos falar sobre o sofrimento substitutivo. O único sofrimento substitutivo que alguém sofreu, aliás, que alguém passou pelo sofrimento sem sofrer, foi Cristo. Sofrimento substitutivo somente na pessoa de Cristo. Guarde isso. Se você sofrer de forma substitutiva para o outro, morrem os dois sofredores. Você não pode jamais sofrer imaginando que pelo seu sofrimento você vai resgatar alguém. Isso não existe. Seu sofrimento não transforma ninguém. Acorda. Não, mas eu vou aguentar mais um pouco. Meu Deus, cuidado com o sentimento de dó. No relacionamento, a pior coisa que existe é sentimento de dó. Muito cuidado com isso. Sofrimento crédito, sofrimento débito, sofrimento substitutivo. E nós falamos também que Jesus não sofreu na cruz. Ele passou por dores profundas. Agora nós o vimos sofrer na nossa perspectiva humana. Porque ele em si, ele não interpretou como sofrimento aquele momento que ele estava. Que coisa legal, hein? E ele em si estava tão legal, olha que coisa bem sutil. Ele estava tão legal em si, que ele pegou aquilo que era nosso, colocou nele, e por ele saber que ele estava passando era pelo outro,
outro no sofrimento substitutivo, ele em si não se tornou sofredor, ele sofreu sem ser sofredor. Parece assim meio complicado, mas é legal você entender isso, é legal, gente. Outra coisa, quer ver? Todo sofrimento que você passa, mediante que o sofrimento é a interpretação que eu dou, internalização que eu ofereço a mim mesmo, referente à dor, o sofrimento, quando ele é bem trabalhado em alguém que sofre sem ser sofredor, você sai melhor como pessoa após o sofrimento. Aí nós caímos na questão do sofrimento crédito. Todo sofrimento crédito, quando eu saio desse aspecto, eu saio melhor que antes. Está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, meus queridos, nós vamos aqui já chegar mais ao final nesse bate-papo nosso. O mais importante é você entender dor e sofrimento. Dor é o aspecto objetivo da coisa em si. Todo ser humano, ele já traz em si o estigma da dor. Não adianta. Outra coisa, se você disser que nunca passou por dores, ou psíquicas ou físicas, você vai dizer, você está usando um mecanismo de defesa que a gente chama negação. Agora, se você disser para mim que soube trabalhar a sua dor, você teve dor sem se tornar dolorido, você passou por dores sem sofrer, aí sim, aí tudo bem, aí eu acredito absolutamente em você que o ser humano é capaz disso. O ser humano é capaz de substancializar qualquer fato em si, produzindo nele ou maldade ou bondade, porque conforme falamos anteriormente, tudo que acontece na vida, ele é em si neutro. Todo fato da vida é neutro. Tudo que acontece na nossa existência é neutro. Ele não tem significado em si. É o ser humano que determina de forma internalizada, subjetiva, ou de forma doentia, ou de forma saudável, aquilo que acontece. Porque o acontecimento em si, eles são interpretados de forma diferente. Ah, agora entendido. Está vendo como é? Que o acontecimento em si é neutro? As pessoas interpretam de forma diferente tudo que acontece. Então é sinal que somos nós, seres humanos, que podemos produzir saúde ou doença, negatividade ou positividade, alegria ou tristeza, abundância ou escassez nas coisas que nos acontecem. Então toda dor é inerente à alma humana, tanto a dor física como a dor psíquica. A dor psíquica é causada por aqueles conteúdos, inclusive se vocês me acompanharem na rede social, vocês vão ter 1001 conteúdos sobre isso, tá? Agora o sofrimento não, o sofrimento é a interpretação que nós manifestamos sobre a dor. Primeiro você tem a dor, depois você pode produzir sofrimento ou não. É por isso que quando você trabalha a sua dor, eu já reafirmei, você sofre sem ser sofredor. Foi o que Jesus fez na cruz. Sofreu sem ser sofredor. Primeiro, interpretou de forma legal o que ele estava fazendo. Segundo, o que estava nele não era dele, era nosso. Dá para você entender o limiar disso aí? Agora, eu pergunto, como está a sua vida na interpretação das suas dores? Como está a sua vida na interpretação daquilo que acontece? Olha, às vezes é necessário que procuremos ajuda. Procurar ajuda faz parte da própria força que existe em você. Todos os falsos fortes morrem sozinhos. E quer ver? Quando você não procura ajuda, principalmente clínica, é você estar vivendo por um ego doentio tão forte. O ego doentio, que aparentemente é forte, leva você a morrer só. Apesar que a morte, ninguém vai viver a minha vida nem morrer a minha morte, mas eu estou dizendo, você cada dia se enclausura na sua angústia, imaginando que você é forte, e cada dia você está mais frágil referente à vida. Toda pessoa que procura ajuda é pessoa forte. Help me.
faz parte da saúde relacional. Agora, muito cuidado com a pessoa que você procura para ti, muito cuidado. Eu sempre oriento nas minhas redes sociais, cuidado para você não entregar sua mente a picaretas, a marginais manipuladores. Nós estamos vivendo uma época que cada dia surge algumas coisas, faz aquilo para sua mente, faz não sei o quê, a tecnologia inventou isso. Muito cuidado com isso. Existe a base estrutural clínica, que ela é o quê? Essa estrutura ela tem que ser a prática do profissional. Muito cuidado, porque nessas invenções que tem por aí, principalmente cuidando da sua mente, é tanta bobagem, desculpa a expressão. Eu trato aqui no nosso consultório tantas pessoas que passaram por dezenas de pessoas que comeram dinheiro, que gastaram um absurdo, que ficaram confinados. Cuidado com esses encontros de confinamentos, cuidado, gente. Encontros de confinamento que vai transformar, isso não existe. A mente humana no confinamento, ela não se transforma, ela se reprime, ela adoece cada vez mais, porque ela começa a viver no confinamento algo que não é realidade. Depois que sai de lá, a realidade está cá. Ela se torna pior do que estava antes. Cuidado com a questão confinamento, psicologismo, confinamento espiritual. Muito cuidado com isso. Ou então você acha que a pessoa coloca um preço lá exagerado, olha aqui. Aí aquelas pessoas que lutam pelo status quo, que também é um fator patológico terrível, as pessoas assim, tá? Olha aqui, já viu aquelas pessoas de status quo, que às vezes tem um médico, um clínico muito bom, mas ele cobra menos, ele não vai, essa pessoa não vai, porque o status quo dele é o seguinte, ele não vai pagar uma consulta de R$400, porque ele tem que pagar uma consulta de R$800 ou de R$1.000 para dizer que foi consultado pelo Bambam. Muito cuidado. Preço não determina qualidade. Lembre-se disso. O que determina qualidade chama-se valor. Então nós estamos aqui nesse bate-papo legal, bem descontraído, né? Doutor Maurício, tá? Muito bom estar com vocês mais uma vez, falando sobre a questão da dor, falando sobre a questão do sofrimento, analisando que a dor em si, ela é objetiva e que o sofrimento em si, ele é o resultado da interiorização que eu dou sobre a dor, que eu posso ter dor, sofrer sem ser sofredor. Foi o que aconteceu com Jesus na cruz. Que coisa boa, né? Outra coisa que nós enfatizamos aqui é os 3 aspectos do sofrimento: crédito, débito e substitutível. E eu gostaria o quê? Que depois você desse uma olhada aí na nossa live, para que você possa aprender algumas coisas importantes para vocês. Uma outra coisa também, que antes da gente encerrar, eu observo que hoje se faz live demais, né? Live demais, estamos fazendo live, muito, olha aqui, ó, começa a filtrar as coisas que você ouve. Começa a filtrar, porque a maioria das publicidades, elas são patrocinadas, olha aqui, por um sistema doentio. Cuidado, viu? Às vezes você vê na live, esse remédio é bom para isso, esse remédio é bom para... Cuidado, a automedicação não é legal. Ou então que você vê alguém aí fazendo publicidade de si mesmo, por exemplo, quer ver? O grande doutor, o doutor fulano e tal, usou a metodologia assim, tratou de fulano aparece dando testemunho. Antes, depois. Cuidado, a saúde, ela não é publicitária. A saúde, ela não é uma mercadoria de preço. A saúde é muito sério, meus queridos. Por favor. Às vezes eu conto alguns casos das minhas lives de pacientes que nós cuidamos aqui, sucesso maravilhoso, recuperação maravilhosa. Mas para quê? É igual o sistema religioso. Usa aqueles testemunhos lá na frente para poder produzir aglomeração. Porque todo mundo, quando ouve um testemunho lá na frente, às vezes não é nem real, eles começam inconscientemente a viver o desejo de receber aquilo. Aí ficam presos. Você já percebeu que a maioria das igrejas institucional usa testemunho para prender você?
E tem outras que fazem coisas terríveis por aí, que eu não quero nem citá-las. Então, de qualquer forma, muito cuidado. Cuide-se de você. Cuide de você. Quer ver? É tão legal, de vez em quando eu fico vendo live, rede social, eu fico vendo, mas eu começo a filtrar. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Ó, e de repente, se você não tiver essa condição de filtrar, de discernir de forma aplicativa o que você ouve, você fica mais adoecido pela massa adoecida e dominante. Tá ok? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Eu espero que alguma coisa tenha ficado no seu coração. E depois você possa olhar a minha live aí. Qual foi o tema nosso hoje, hein? Qual foi o tema? Dor e sofrimento. A dor objetiva, sofrimento e internalização que nós damos sobre a dor. Eu posso ter dor, sofrer sem ser sofredor. Falamos sobre o que Cristo passou na cruz. Que legal, né? Falamos sobre sofrimento crédito, sofrimento débito é sofrimento substitutível. E lembremos de uma coisa: cada momento que passamos pelas dores naturais da vida, cada momento que nós sofremos sem ser sofredores, nós encontramos maior valor na nossa existência. Porque a vida em si, ela não se explica. A vida em si é somente para ser vivida. Porque se você for tentar explicar, racionalizar de forma laboratorial a vida, você não consegue. Viva a vida com responsabilidade. Viva a vida cuidando de você. Viva a vida na sua existência sabendo quem é você primeiramente, tá? Primeiramente sabendo quem é você. Por isso que existe uma diferença entre autoconhecimento e conhecer a si mesmo. Muito cuidado com os movimentos coach que tem por aí, ó. Cuidado com esses movimentos coach. Desenvolve autoconhecimento, mas não conhecimento de si mesmo. Qual é a diferença? Autoconhecimento é produzir em você força cognitiva, intelectiva, criando em você até certo ponto um super-homem que não existe, ou uma super-mulher que não existe, e vai cada vez destruindo você, fica na mão da pessoa o resto da vida. Manipulação. E o que é conhecer a si mesmo? É uma viagem interna que você tem, referente a você, saber quem é a sua história, o que aconteceu antes de eu nascer, como faz fase da minha vida, o que acontece na minha vida hoje que é resultado daquilo que faz parte da minha história, o que eu posso mudar hoje na minha história. Conhecer a si mesmo é necessário ter coragem. Há muitas pessoas que começam fazendo análise e desistem, sabe por quê? Porque eles têm medo de conhecer a eles mesmos. Eles preferem não conhecer, preferem ter autoconhecimento e sempre culpar os outros com os problemas que acontecem. Mas tudo bem, foi um prazerzão falar com vocês, tá bom? Olha aqui, nos acompanhe, estamos aqui à disposição na Clínica Mase, atendemos online, atendemos presencialmente. E uma coisa que é legal, o primeiro paciente, no primeiro consulta que temos com o nosso paciente, nós fazemos um exame chamado tomografia do inconsciente. Isso tudo está nas nossas redes sociais. Tudo. E lembre-se que a vida na existência, ela toma a forma da interpretação internalizada conforme a sua história que você produz sobre ela. Você não é determinantemente determinado para ser infeliz. Você não é determinantemente determinado para ser feliz. Mas você é um ser em contínua construção para produzir momentos de felicidade. Aprender a lidar com a dor. Sofrer sem ser sofredor. Um forte abraço no teu coração, um beijão, qualquer coisa estamos por aí. Agora nós vamos aqui atender os nossos pacientes nessa manhã, tá bom? Um forte abraço para você.